Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a excelência da pregação. 1 Coríntios 4:2 diz a Bíblia: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Meus amados, muitas das pregações hoje estão inseridas num forte apelo emocional a fim de torná-las um espetáculo midiático. Esse forte apelo emocional das pregações tem levado à proclamação da palavra de Deus perder a sua excelência. A excelência da pregação nunca será perdida se estiver firmada, alicerçada na palavra de Deus. A excelência da pregação nunca será perdida quando se descreve na pregação a pessoa do Cristo crucificado e ressuscitado. A excelência da pregação nunca será perdida quando se ressalta que Jesus, sem qualquer beleza e esplendor, sem nada especial na sua aparência, foi traspassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. A excelência da pregação nunca será perdida quando se ressalta que Jesus, em seu sofrimento em silêncio, intercedeu pelos seus algozes, foi morto, sepultado e ressuscitou. Pedro procedeu assim na sua pregação perante o Sinédrio, lá no capítulo 4 do livro de Atos. Pedro ali, ele realçou, destacou que o ministério de Jesus foi de acordo com o estabelecido por Deus. Pedro ali, diante do Sinédrio, realçou, destacou que Deus glorificou Jesus. Ele ressaltou que o povo rejeitou o autor da vida, mas Deus Pai ressuscitou Jesus no terceiro dia. Meus amados, enfim, a excelência da pregação é Cristo crucificado e ressuscitado. Precisamos entender que pregação não é uma peça retórica. Pregação não é um ornamento. Pregação não é proferir um discurso. Pregação é ser instrumento nas mãos de Deus para compartilhar Cristo crucificado e ressuscitado no poder do Espírito para a salvação de vidas. Agora escutem, a pregação perde a validade, perde o seu valor, o seu sentido, a sua eficácia, se não estiver alicerçada, firmada na palavra de Deus. Sempre que a pregação se distancia, fica longe da base bíblica, ela perde o seu valor e a sua eficácia. A pregação que sacode o coração humano não é a que tem mais palavras, mas a que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados, não pode ser, jamais pode ser um apêndice do sermão. A palavra de Deus jamais pode ser um apêndice da pregação do Evangelho. A pregação precisa começar biblicamente, permanecer biblicamente e terminar biblicamente. Somente assim a pregação exerce a sua missão, a pregação cumpre a sua verdadeira missão, a sua verdadeira função. O que autentica o trabalho de um pregador não é o poder de persuasão,
não é o poder de arrancar aplausos dos ouvintes. Não, o que autentica o trabalho de um pregador não é dar ordens a Deus, mas o que autentica o trabalho de um pregador é a submissão de ele agir como servo submerso, totalmente submerso, totalmente submisso também ao Espírito Santo. Meus amados, como pregador do Evangelho, a nossa oração sempre deve ser: não seja como eu quero, Senhor, mas seja conforme a tua palavra. Essa tem que ser a pregação de todo pregador. Meus amados, a pregação, ela não necessita de dramatizações. Não necessita de teatralidade nem de humor. Não, a pregação não necessita dessas coisas. Sabe por quê? Porque a Escritura é suprema no seu conteúdo e na sua doutrina. É majestosa no seu estilo e harmônica em todas as suas partes. Por isso que a pregação do Evangelho não precisa de teatralidade nem de dramatizações. É importante observarmos que lá em Atos 4,13 diz que o Sinédrio, ao ouvir a mensagem, a pregação de Pedro, ali está escrito que o Sinédrio ficou maravilhado, estupefato, e reconheceu que Pedro, o pregador, e também João, que estava com ele, haviam estado com Jesus. Essa é a ênfase. Eles haviam estado com Jesus. Aqui tem uma lição para todos nós. Mais do que apresentar Cristo crucificado e ressuscitado na pregação, nós devemos partilhar vida. Ora, meus amados, quando alguém prega a palavra de Deus e não vive, está apenas simulando. E o que está sendo pregado não tem eficácia, porque é só uma simulação. Nós precisamos pregar de tal modo que as pessoas percebam que a verdade do Evangelho nos alcançou e transformou radicalmente a nossa vida. Não adianta memorizar textos bíblicos. Não adianta dominar teologia, exegese, hermenêutica, homilética, sem a realidade da experiência pessoal com Deus. Meus amados, a maior carência da igreja moderna atual é a pregação com devoção. Parece que a pregação com devoção se foi. É necessário pregar com devoção. E essa devoção só acontece através da vivência da palavra de Deus. Quem não vive a palavra de Deus não prega com devoção. O pregador pode pregar com erudição, mas jamais pode pregar sem devoção. A vivência da palavra conduz à devoção. E a devoção leva sempre o pregador a dizer: assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. Meus amados, a pregação perde a sua eficácia, perde o seu sentido, perde o seu valor. Quando os sentimentos, os insights, os vislumbres ficam acima da palavra de Deus, aí a pregação perde a sua eficácia. O púlpito perde a sua função transformadora quando o assim diz a palavra de Deus é substituído por conceitos humanos. Charles Spurgeon, ele disse, abre aspas, é melhor abolir os púlpitos do que enchê-los de homens que não têm conhecimento experimental daquilo que pregam. Fecha aspas. Precisamos entender, meus amados, que nós somos a igreja do Deus vivo, coluna da verdade, firmeza da verdade,
E que essa coluna e firmeza da verdade deve ser alicerçada na palavra, que é a verdade e deve ser vivida. Caso contrário, a pregação nada mais passa, nada mais é do que feno e palha. Que o Senhor nos ajude a pregarmos com devoção. E que o Senhor tenha misericórdias dos púlpitos onde a pregação é feno e palha, porque o pregador não vive aquilo que está pregando. Que o Senhor tenha misericórdia. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta hora, a você e também a toda a sua família. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você conhece. Eu vou colocar no YouTube. E você, se não inscreveu-se ainda no YouTube, inscreva-se agora. O endereço está logo aí embaixo. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.